Olá pessoal, eu sou o seu professor Luiz Antônio Carvalho e vamos ministrar mais uma aula do nosso super curso de Direito Tributário. Nesta aula nós vamos abordar o assunto limitações ao poder de tributar. Já falei para vocês em aulas anteriores, cara. Papo reto. Olha só. O seu estudo de direito tributário está alicerçado em 3 pilares. Tá? Está em três colunas, 3 pilares. A primeira coluna, o primeiro pilar, chama-se Direito Constitucional Direito Tributário na Constituição, que são os artiguinhos 145 aos artiguinhos 156 da Constituição. O segundo bloco para vocês chama-se Código Tributário Nacional, CTN, Lei 5.172 de 66. Esses 2 blocos, papo reto, a gente é responsável por 60% a 70% de qualquer prova de direito tributário. De qualquer nível, no mínimo, de Receita Federal, de auditor, de analista, de ata. Por exemplo, um cargo de ata, se tem técnico administrativo da Receita Federal. Cara, esses 2 aqui você gabarita. Papo reto, gabarita. Analista da Receita, você sai muito bem. Auditor que dá uma forçada um pouquinho mais na prova, você vai sair bem. Esses 2 blocos. O terceiro bloco chama-se legislação específica. Como assim, prof? Cara, você vai fazer aqui um concurso aqui do nosso estado. Fiscal de tributos estaduais. Você vai ter que estudar o quê? A fundo a legislação específica do ICMS. Você quer ser auditor do município, auditor fiscal? Você vai ter que estudar a legislação do ICMS. O auditor fiscal da Receita Federal vai ter que estudar as legislações específicas do IPI, do Imposto de Renda e assim por diante. O nosso estudo aqui, iremos abordar a Constituição e o Código Tributário Nacional. Na Constituição, nós já gravamos do artiguinho 145 até o 149. Agora, nós vamos abordar o assunto que são limitações do poder de tributar. Primeira coisa, você vai ter que enxergar, cara. Vamos aqui, vamos lá. Olha só. Limitações ao poder de tributar. Cara, o que significa essa palavra aqui, ó? Poder de tributar. Professor, já que está começando com top? Estou começando com top. O poder de tributar chama-se aquela competência tributária de instituir tributos. Essa competência tributária de instituir tributos, de poder tributar, está prevista na onde? Na Constituição Federal de 88. Então é a Constituição Federal de 88 que vai definir o poder de tributar. E quem tem esse poder de tributar? Quem tem o poder de tributar nada mais são que são as pessoas políticas da nossa federação. Quais são as pessoas políticas de nossa federação? União, estados, DF, município. Então, a União, os estados, o DF, os municípios vão ter o quê? Vão ter a sua competência para instituir tributos, vão ter competência tributar, de tributação. Professor, esse poder de tributar desses entes políticos é um poder limitado ou é um poder ilimitado? Professor, faça a pergunta novamente porque eu estou me concentrando. Estou perguntando para vocês, cara. Papo reto. Esse poder de tributar que o Estado tem, que as pessoas políticas têm, que foi conferida pela Constituição, é um poder limitado ou é um poder ilimitado? Bingo, parabéns. É um poder limitado. O poder de tributar não está na Constituição? Sim, nós já estudamos a pirâmide de Kelsen. O que é isso, gente? A Constituição está no topo da nossa hierarquia. Não está no topo da nossa hierarquia jurídica, nosso sistema jurídico? Isso, está no topo. Então, a Constituição está no topo. Então é o seguinte, essa limitação ao poder de tributar, obrigatoriamente, tem que constar na Constituição.
Por quê? Porque uma lei não pode contrariar uma Constituição. Então, na própria Constituição, onde define, onde a Constituição concede a competência tributária dos entes, a Constituição Federal também vai instituir o quê? As limitações ao poder de tributar. Professor. Então, se é na Constituição, professor, quais são os artiguinhos? Os artiguinhos 150 ao artiguinho 152 da Constituição Federal. Então, nos artiguinhos 150 e 152 estão as regras de limitação do poder de tributar. Professor, então é o seguinte, nós já estudamos do 145 ao 149, parabéns. Tá? Agora, nós vamos estudar o quê? O do 150 ao 152. Pronto. Daí fica faltando o quê? 4 artiguinhos. 2 artiguinhos vão tratar dos impostos da União. Um artiguinho vai tratar dos impostos dos estados. E o outro artiguinho vai tratar dos impostos dos municípios. Pronto, deu 156. Tarefa para vocês. Pronto? Agora é o seguinte. Então essa limitação do poder de tributar está na onde? Na Constituição. E essa limitação do poder de tributar, gente, está o quê? Constituídas em princípios constitucionais tributários. Então, princípios constitucionais tributários. Professor, vamos estudar quantos princípios aqui? Nós vamos estudar 10 princípios constitucionais tributários. Professor, nós vamos estudar todos eles nessa aula? Não. O professor dividiu essa aula em parte 1 e parte 2. Nós vamos estudar 5 princípios nessa aula e mais 5 princípios na próxima aula. Bacana? 10 não fica muito longa, gente. As 2 aulas são importantes. Ok? Tá. Ok? Então, bora. Vamos continuar aqui. Então, estamos falando aqui, limites ao poder de tributar do Estado. Então, esses limites serão constituídos através de princípios, não é isso? Turma, esses princípios estão na onde? Na Constituição. Tá. Aí, o seguinte, quero falar para vocês o seguinte, cara. Se está na Constituição, a Constituição, ela pode ser alterada? Pode. A Constituição pode ser alterada por qual instrumento, professor? Lá no processo legislativo, por um projeto de emenda constitucional chamado de PEC. Então, quando o Estado quer alterar algum dispositivo da Constituição, você pode alterar, tá certo? Cai na sua prova, é top, hein? Top. Pode ser objeto de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional, onde tenha objeto de extinguir os princípios constitucionais do poder de limitação do poder de tributar. Pode ou não? Não pode. Por quê? Porque esses princípios da limitação do poder de tributar do Estado são consideradas cláusulas pétreas. Pétreas. A maioria das limitações constitucionais ao poder de tributar configuram cláusulas pétreas que não podem ser abolidas, restringidas. Elas podem ser ampliadas. Então, essa limitação, existe uma proteção. Professor, o senhor falou de cláusulas pétreas. Eu sei que não é direito constitucional, mas o professor gosta de quê? O professor gosta de integrar os conteúdos, não é isso? Porque a gente é papo reto. Quando você começa a estudar, começa a integrar os conteúdos, você começa a ter uma visão sistêmica do negócio, você começa a ficar cada vez o quê? Cada vez mais competitivo mesmo. Então vamos lá. As cláusulas pétreas está prevista onde? Na própria Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º. Olha só. Não será objeto de deliberação de proposta de emenda. Emenda o quê? A Constituição. Tendente a abolir. Opa, olha só. Então não é permitido você fazer uma PEC no sentido de abolir 2 pontos. A forma federativa de Estado. O voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes. Os direitos e garantias individuais. Professor, lê de novo pra gente. Eu vou ler de novo porque eu vou mandar uma pergunta top para vocês.
Porque aqui eu quero que vocês, não quero ensinar para vocês um estudo, gente, superficial. Aqui eu quero um estudo detalhado, para realmente deixar você competitivo. Rapaz, eu pego prova de concurso, eu olho assim e falo assim, puxa, olha aqui, ó, fico feliz, porque as aulas, o conteúdo que eu passei nas aulas, permite o aluno fazer essas questões. Quando eu pego uma prova, vejo uma questão, falando essa questão aqui, os alunos, somente com as minhas aulas, não estava preparado, eu fico chateado. Então por isso que eu sou detalhista, cara. Eu gosto de detalhar mesmo. Então o que não pode ser objeto de proposta de emenda à Constituição? Que tente abolir. Olha só. Professor, então pode ter uma emenda para alterar? Pode. O que não pode é o que? Abolir. Não pode abolir, mas pode alterar? Pode alterar. Esse alterar pode ser para ampliar as garantias individuais? Pode. Pode ser para restringir? Não. Pode alterar? Pode. Então é o seguinte, forma federativa de Estado, que é a federação, é o pacto federativo. União, Estados, DF e municípios. Voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Agora vai a pergunta para vocês. Então, por que as limitações ao poder de tributar são consideradas cláusulas pétreas? Por quê? Porque as limitações do poder de tributar são consideradas cláusulas pétreas. Será porque o conteúdo da limitação do poder de tributar é um conteúdo de voto direto, secreto, universal e periódico? Não. Separação dos poderes. Quais são esses poderes aqui, prof? 3. Executivo, legislativo e judiciário? Não. Ou será, gente, que as limitações ao poder de tributar, que você está controlando o poder, é um direito e uma garantia individual do povo brasileiro? Exatamente. É uma garantia individual do povo brasileiro. Professor, por que tem que ter a tal da limitação? Cara, o Estado é feroz, cara, é violento, bicho, para tributar. É o seguinte, a Constituição concedeu às pessoas políticas a competência tributária, não é isso que está lá. Agora, se o Estado não limitasse esse poder, o exercício do poder de tributar, cara, nós estaríamos ferrados. Nós íamos retroagir lá na época do Estado absoluto, onde está lá o cara, o cobrador de tributos, com um exército atrás dele, vai bater na sua porta. Eu vim cobrar o tributo do rei. Não é isso? Sem parâmetros, sem limites. Então é o seguinte, a Constituição instituiu o quê? Limites ao poder de tributar que foram consagrados em princípios. Porque esses princípios configuram direitos e garantias individuais consagradas para o povo brasileiro. Professor, só isso? Não, tem mais uma outra. Então é o seguinte, são consideradas cláusulas pétreas, primeiro, porque tratam de direitos e garantias individuais do povo brasileiro. Segundo, porque visam o quê? Proteger a forma federativa do Estado. A forma federativa do Estado, nós não temos 4 pessoas políticas? União, Estados, DF e municípios, não é isso? Então é o seguinte, quando a Constituição determina a imunidade de imposto entre essas pessoas aqui, está o quê? Está consolidando a forma federativa do Estado, cada uma dando a sua autonomia, criando a sua harmonia, a aderência no Pacto Federativo. Ah, professor, nossa, estou conseguindo entender. Cara, o professor gosta de fazer isso, eu gosto de pegar o conteúdo, dar uma geral para vocês, tá? Uma ideia geral. Depois nós vamos o quê? Nós vamos detalhando esse conteúdo, tá? Então olha só, resumindo esse cara aqui para vocês, ó. Por que é uma cláusula pétrea? Primeiro, para proteger garantias individuais.
Um exemplo, professor, o princípio da anterioridade, da não surpresa. Você tem que avisar o povo quando vai aumentar um tributo. Está aqui, anterioridade, 153B, anterioridade anual. E para proteger o pacto federativo, o exemplo, imunidade recíproca, previsto no artigo 150. Aqui está faltando o número, artigo 150. Isso aqui tem que tirar essa aspa aqui. Essa aspa é bem aqui, professor. Artigo 150, inciso 6º, a linha A. É o que? É a reciprocidade, não é isso? Então, imunidade recíproca, está aqui, bacana? Então, por isso que tem que ter limitações ao poder de tributar, que essas limitações não podem ser retiradas da Constituição. É uma super garantia. 10? Ótimo, 10. Vamos continuar aqui, meu. Tais cláusulas não podem ser retiradas da Constituição. E nem podem ser postas, nem podem ser postas em deliberação emendas constitucionais que tendam a diminuir seu alcance. Olha só, você não pode, então, retirar do texto essas proteções, essas limitações, e nem diminuir os seus efeitos, essas proteções. Agora, o oposto pode, e o oposto cai em concurso. Professor, eu posso, pode ter um projeto de emenda à Constituição no sentido de ampliar essas garantias, de ampliar a limitação do poder de tributar? Pode ou não pode? De novo, olha a pergunta top para vocês. Pode ser objeto de emenda à Constituição um projeto que vise ampliar as limitações do poder de tributar? Isso pode e já aconteceu. Exemplo prático, gente, a emenda constitucional 42 de 2003, quando estendeu o princípio da noventena aos demais tributos. São admitidas emendas que as reforcem e ampliem. Exemplo, a extensão da noventena do artigo emenda constitucional 42 de 2003. As limitações constantes no artigo 150 a 152 da Constituição são as mais importantes, mas não são as únicas. Pronto. Então, olha só, essa parte de Constituição nós já matamos, tá? Bacana, a gente já matou. Então é o seguinte, cara, vamos lá. O que nós estudamos até agora? Que a Constituição dele atribuiu a competência tributária para os entes. Então tem um poder de tributar. Só que a própria Constituição definiu que a limitação para o exercício desse poder e que essa limitação do exercício desse poder está retratado em princípios. E que esses princípios não podem ser abolidos da Constituição. Esses princípios não podem ser restringidos. Agora, esses princípios podem ser o quê? Ampliados. Podem ser ampliados, como já aconteceu a emenda 42 de 2003. Ok? Entenderam, gente? Está lá na Constituição. Então é o seguinte, está na Constituição, nós vamos estudar o quê? O artiguinho 150. Não é isso? Agora é o seguinte, papo reto. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Poder de tributar. Quem tem o poder? As pessoas políticas, União, Estados, DF e municípios. Por quê? Porque a União definiu isso. A União não, a nossa Constituição Federal, o poder constituinte originário, máximo, supremo, assim quis e assim está sendo. Só que a própria Constituição limitou o poder de tributar. Agora eu pergunto para vocês, essa limitação do poder de tributar está unicamente nos artiguinhos 150 a 152 da Constituição? O que eu estou perguntando para vocês?
que essa limitação do poder de tributar está somente nos artigos 150 a 152 da Constituição? Sim ou não? Não. Então, olha só, salvo, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Ou seja, o rol não é exaustivo. Pode ter outras garantias que protegem o contribuinte? Podem ter. Outras garantias que venham proteger o contribuinte são garantias inconstitucionais? Não, porque a Constituição permite que o contribuinte seja protegido por outras formas, não somente aquelas constantes no artigo 150. Olha aqui, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Então nós vamos estudar aqui agora o rol dessas garantias, mas sabendo que podem ter outras garantias que vão proteger o contribuinte. Isso está bem claro no caput, na cabeça do artigo 150, que é importantíssimo. Se você souber o artigo 150 de cabeça, você vai ter um diferencial competitivo muito grande. E aqui nós vamos ler o artiguinho, vamos explicar em detalhes o artiguinho para vocês. Então, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Ok. O que é proibido? Esses caras aqui, ó.